quando você me der uma brecha, eu vou lhe contar um episódio. Não, agora, por favor. Eu trabalhei 16 anos na Rede Record de televisão, tive contato direto, muito próximo dos pastores, dos bispos, da igreja, fui a vários cultos e vários eventos. Houve uma manifestação na praia de Botafogo que reuniu mais de 1 milhão de fiéis. Eles fizeram, a Igreja Universal fez um grande culto que começava quase no final da enseada de Botafogo e ia até a Praia do Flamengo. Mais de 1 milhão de pessoas. E eles me convidaram para um lugar VIP para eu assistir o culto, para participar com eles, estar com eles, e eu fui. Saí da minha casa no Jardim Botânico e tentei pegar um ônibus para chegar em Botafogo. É uma reta só, São Clemente, da Voluntários da Pátria. Não tinha, tudo engarrafado, porque eram muitos ônibus, o trânsito todo engarrafado. Então eu fui andando a pé. E como eu era um ator da Record, todos me conheciam, era um ator também, não só da Record, da Globo. Ao andar a pé, aquela multidão que estava indo para essa manifestação, eu entrava em ônibus, todo mundo me abraçava, entrava por uma porta, saía pela outra e fui andando dentro dos ônibus, vamos dizer assim. Quando eu cheguei em Botafogo, era uma multidão de milhares de pessoas caminhando pela rua, mas eram milhares de pessoas. Era uma coisa impressionante. E eu passei na porta de um botequim, de um pé sujo, e um daqueles bebãos, aqueles velhos aposentados que ficam bebendo no balcão, chegou na porta do botequim, olhou aquela multidão e disse: de onde veio essa gente? Hein? De onde veio toda essa gente? Caiu do céu? Que gente é essa? E aí eu percebi, que gente é essa? Bem-vindo, eu caí. Eu escutei como você falou, era uma reta só da São Clemente. Da Voluntários. Então Isso. Não dava, era tudo engarrafado, eu fui andando, mas como eu sou muito famoso, era famoso, perdoe a falta de modéstia, eu tenho que dizer que Imagina. Todo mundo me reconhecia, me chamavam dos ônibus, eu entrava no ônibus por uma porta, cumprimentava todo mundo. Eu fiz um corredor com os ônibus até Botafogo, os ônibus lotados de fiéis. Lotados de fiéis. Quando chegamos em Botafogo, era uma multidão que eu nunca tinha visto na vida, no meio da rua. E aí, quando passei na porta de um botequim, de um pé sujo, um daqueles senhores velhos, aposentados, ficam bebendo o dia inteiro, com shopping, com cerveja na mão, chegou na porta, olhou aquele povo e falou: de onde veio essa gente? Caiu do céu? Que porra é essa? Ele nunca tinha visto essa gente. Foi aí que eu saquei que aquela multidão de 1 milhão, 2 milhões de pessoas eram os invisíveis. Eles não tinham identidade, e aquela igreja estava dando identidade a eles eram gente. Eram os invisíveis, eram os fardados, os porteiros fardados, os vigilantes fardados, os office boys fardados, os entregadores fardados, todo mundo que é fardado, a caixa do supermercado fardada, eles são fardados, eles não existem como gente, eles são massa. E eles estavam sem farda, nós nunca os vimos como gente, nunca os vimos como cidadãos, nunca os vimos como semelhantes, como similares. Eles estavam sem farda, então era assim, de onde veio essa gente? Caiu do céu? De onde saiu esse povo? São os invisíveis com quem a gente convive diariamente e não percebe que eles têm uma identidade. E quando eles vão para a igreja, eles têm pertencimento, acolhimento, eles passam a ser gente, são tratados por senhor e senhora. Senhor Valdir, a sua senhora, dona Eudete, está melhor? Como é que está o senhor, seu filho? É o senhor, ele é tratado como senhor. Ele tem um lugar lá dentro da Assembleia. O pastor sabe o nome dele. Ele ganha pertencimento, ganha identidade. Os invisíveis, que nós, classe média, desconhecemos por completo. Não falo nem a burguesia então caga para nós, classe média. Mas nós cagamos para essa gente. E a igreja pega eles. Eu só queria aportar esse fato no seu discurso, na sua narrativa. Não, importante. Bem-vindo, isso é importantíssimo. Eu cresci no subúrbio do Rio de Janeiro. Eu cresci em Bento Ribeiro, que é um lugar que essa classe média não conhece também. Eu cresci em Pilares. Eu cresci em Pilares. Crescemos próximos. Exatamente. Soltando pipa. Isso. Para que as pessoas entendam, é assim: Cascadura, Madureira, Oswaldo Cruz, Bento Ribeiro, Marechal Hermes Deodoro e vai para os ramais da... Para as pessoas entenderem, Pilares, Engenho da Rainha, Rocha Miranda, Cascadura, e começa Madureira. É isso aí. Tá tudo certo, filhão. Ô, filhão, que tudo errado aqui, rapaz. Lindo, João Vicente, lindo, João Vicente. Errado nada, cara, tá tudo certo. Eu vou pegar... Agora ele cresceu em Copacabana. Eu vou levá-lo, já combinei com ele, vamos pegar o trem na Central do Brasil, vou levá-lo para Bento Ribeiro, onde eu cresci. Mas por que eu estou dizendo isso, bem-vindo? Uma cena que eu nunca... A Xuxa de lá, hein? Exatamente. É o Ronaldo também. Olha, uma cena que eu nunca esqueci. Cena típica de subúrbio.
Domingo. Só um instante, João César, momento. Um furo. Minhas amigas e meus amigos, Opa! acabamos de bater 3 mil, mais de 3 mil pessoas online, é um recorde dessa live. Estamos muito felizes, muito obrigado. Desculpe interromper, João César. Deem um like, colaborem com Pix e Superchat, ajudem a manter o nosso canal. Olha aí o hino da União São de Soviética. Pix, gente! Todos os Pix possíveis! Para bem-vindo, @uol.com.br. Agora! Abre o aplicativo do banco, clica nos negocinhos e deixa o seu like, essa pessoal. live e deixa o like. É isso aí. Clicando no joinha, a gente faz essa live chegar ainda mais pessoas. Estouramos 3 mil visualizações. Que alegria, deixa o seu joinha, clique no like agora que ajuda a crescer ainda mais essa live, pessoal. Envie o seu Pix, bem-vindo@uol.com.br para contribuir. E voltando, professor. Professor, o senhor estava falando de Bento Ribeiro, estava falando dessa turma. Agora, de fato, eu sou um Tovares. Então, uma cena que eu nunca esqueci, domingo. Para mim era uma cena muito comovente, eu era criança. Você via o senhor com um terno puído, uma Bíblia debaixo do braço, de mãos dadas com a esposa, que muitas vezes ele retoma o casamento quando se converte. E bem-vindo, conversão religiosa em idade adulta é uma experiência tsunâmica. Envolve o ser inteiro. E os dois filhos, sempre um terno um pouco maior ou um pouco menor do que o menino. Sabe por quê, bem-vindo? Quando eu compreendi, eu fiquei profundamente comovido. Sabe por que o terno é sempre um pouco maior ou um pouco menor? Porque foi dado. Mas eles vão para a igreja com a roupa de gala. E se você é um eletricista de qualidade, um marceneiro reconhecido, se a sua esposa é uma costureira, uma boleira, uma quituteira, quando você ingressa de fato e você realmente faz parte daquela comunidade, bem-vindo, você vai ganhar. O networking se traduz no mercado de trabalho que você nunca imaginou que existia. Gustavo, no Brasil, isso é muito. Mas é mais, bem-vindo. Você ingressa nessa igreja e você ganha duas coisas que a sociedade brasileira retirou do povo. Você ganha linguagem. Você ganha uma oratória. Porque você vai... Eu vou nas igrejas, fico quietinho lá, com respeito, escutando. Há um momento nas igrejas evangélicas que é o testemunho. Nós, as pessoas de classe média, Zona Sul, acham graça. Mas não há que achar graça. Essas pessoas, pela primeira vez na vida, conseguem fazer uma anamnese da sua própria vida. E elas ganham linguagem. É a linguagem da queda absoluta e da redenção. É uma linguagem, bem-vindo. Bem-vindo a ser uma das linguagens mais poderosas. E elas ganham algo que a sociedade brasileira tirou delas sempre. Elas ganham controle do tempo. Elas passam a ter, em relação ao tempo, um controle que o Brasil nunca permitiu que elas tivessem. Bem-vindo, eu tenho um enorme carinho pelos evangélicos e pelas evangélicas. Eles encontraram uma forma, nessa sociedade tão desigual, tão hierárquica, tão violenta, eles encontraram uma forma de criar uma comunidade. Agora, eu tenho um enorme desprezo pelos líderes que manipulam o repertório bíblico para enriquecer e para obter poder político. Agora, eles estão conseguindo. A fala sua é fantástica. Inclusive, ela abre uma forma da gente lidar com esse evangelismo. Um profundo carinho e admiração pela massa evangélica e um profundo desprezo pelas lideranças venais e corruptas evangélicas. Exatamente, é